Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, citado no escritório do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura, e hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas hoje dos membros aqui do canal. Como lidar com a impaciência na espera pelo casamento, namoro à distância, trabalhando mais, juntando mais dinheiro para casar logo. Você adianta esse processo, tá? Agora, paciência é um exercício interior de esperar o tempo das coisas naquilo que não tá debaixo da tua mão. O que você pode fazer é trabalhar, o que você pode fazer é ir atrás do seu corre para poder resolver as coisas, mas você precisa esperar as coisas, elas têm um tempo estabelecido, tem um tempo específico. Você tem que cada vez mais entrar em disciplinas que aperfeiçoem sua paciência. Eu falo sobre isso no capítulo sobre paciência do livro Pecados Aceitáveis, mas eu tenho quase certeza que tem um vídeo sobre paciência aqui no canal. Você pode ir lá no vídeo para aprofundar aí sua compreensão sobre como é que Deus espera que a gente exerça paciência. Corre lá. E aí, você conhece, indica alguma igreja boa na Califórnia? Não, eu não sei. Gente, eu não sei, Estados Unidos eu não faço a menor ideia, Califórnia. Ei, Alan, tudo bom? Eu tô neste momento gravando um vídeo aqui pro YouTube e um cara perguntou uma indicação de igreja na Califórnia. Você sabe alguma igreja boa aí na Califórnia pra indicar? Ele disse que é na região de São Francisco, que num raio de distância de até 1 hora tá bom. Vamos ver, se o cara me responder até o fim do vídeo, eu boto aqui pra você. Mas, pastor, como o apóstolo João sabia dos acontecimentos do seu evangelho no capítulo 3 e 4, se é relatado haver apenas Jesus e aqueles que ali estavam? Existe uma coisa chamada fofoca. Olha a denúncia aqui, ó. As informações rodavam, as pessoas contavam que viviam com Jesus. Poxa, o Filho de Deus estava ali. E se o Filho de Deus estava ali, toda e qualquer vivência ao lado do Filho de Deus foi relatada, contada e espalhada para todo mundo. João não descreveu apenas aquilo que ele viu, mas também aquilo que ele ouviu das pessoas que estavam em volta dele. Esse é o processo natural de pesquisa e de relato a partir de fontes que sejam confiáveis. Os jovens da minha igreja são fracos espiritualmente. O problema está na liderança, nos jovens ou ambos. É muito difícil dizer essas coisas assim, tá? Eu não sei quem são jovens, não sei o que tá acontecendo. Eu não sei nem se é verdade, sei que eles são fracos espiritualmente. Eu sei que toda igreja precisa dessa confluência tranquila entre liderança e cultura da igreja, para que a cultura e a liderança possam juntos se ajudar. No primeiro capítulo do livro Uma Igreja Chamada Tov, recém-publicado pela Mundo Cristão, existe algo sobre cultura de igreja como uma confluência entre líderes e liderados. Eu acho um capítulo interessante para ser lido. E eu vou citar livro, você pode não comprar os livros, certo? Só cito que aí você sabe onde ir. Tem gente que fica chateada quando eu cito o livro. Fica indicando, Iago, ao invés de dar resposta, vai citar livro. Mas eu dou uma respostinha curta, certo? Com respostas curtas, e indico fonte de aprofundamento para quem quiser. Mas uma igreja chamada Tov, muito legal. Claro que nós somos responsáveis pela nossa própria saúde espiritual. Isso você não pode culpar exclusivamente lideranças ou o que quer que seja. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pela sua saúde espiritual, mesmo debaixo de uma liderança ruim. Mas uma liderança ruim dificulta o crescimento espiritual, porque pastores são responsáveis pelo cuidado espiritual de suas ovelhas. Então, sempre há um processo aí. Agora, bons pastores muitas vezes vão ter pessoas espiritualmente fragilizadas debaixo delas. As coisas nem sempre funcionam em uma lógica totalmente reta e direta, não. Iago, socorro. Eu creio que jurar seja pecado no Novo Testamento, mas tenho medo de que assinar contratos seja um tipo de promessa ou juramento. O que o Senhor acha? Veja, eu não acho que jurar seja um pecado por si só. Jesus condena um tipo de juramento pelo templo, né? Um tipo de juramento pela própria vida, esse tipo de coisa, quando ele está discutindo sobre o uso da palavra. Ele vai dizer, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você não pode ter um tipo de postura de que você precisa jurar pelo templo, jurar pela sua cabeça, ou o que é que seja, para poder valer a validade e a verdade da sua palavra. O que você diz sim tem que ser sim, o que você diz não tem que ser não, e é isso aí. Então assim, achar que um contrato público, que é um jeito onde pessoas que não se conhecem firmarem diante do Estado, diante do governo, diante da lei, que aquele trato vai ser realmente cumprido, não é a mesma coisa de você ter que apelar para juramentos, porque a sua postura diante das coisas é sempre incerta. São coisas um tanto diferentes aí. Pode fazer os seus contratos sem medo, tá? Opa, Iago, tudo bem? Tudo bem. Tenho um cunhado que tá sempre pedindo a graninha, 50, 100, eu tenho uma boa condição financeira e não me impacta no orçamento, mas parece que estou incentivando a vida irresponsável. Por outro lado, se não dou, fica sempre aquela impressão de o crente não ajuda. Qual a sua opinião a respeito? Olha, é importante que a sua generosidade não seja interpretada como um ato de apagamento diante do espertinho, certo? A gente ajuda quem precisa, quando deixa de ser uma ajuda a quem precisa pra ser simplesmente um jeito de pagar pro cara não te encher o saco, pra tu não parecer mal, aí você tá fazendo uma coisa ruim, porque o efeito da tua caridade é algo negativo na vida dele. Então você ajuda pra aliviar o tormento imediato, o cara tá passando fome, é realmente uma dificuldade real. Agora, quando aquilo é fruto unicamente do destempero pessoal, o cara tá devendo e luxando, o cara não corre atrás pra resolver os problemas dele, aí você bota o pé no freio e você não ajuda mais. E diz, cara, se você quiser ajuda pra sair dessa condição, eu tô aqui pra te dar força. Agora ficar só te dando dinheiro, aí eu não faço não. Claro que podem usar isso contra você, esse crente ruim e tal, mas, cara, as pessoas vão te condenar fazendo certo ou fazendo errado, infelizmente. Você tem que estar preocupado com a qualidade do que você faz. Se ele vai te condenar ou não, aí é outra coisa. Como um cristão deve responder o dilema do trem? E se num dos trilhos tiver um irmão em Cristo, filho...
E lá vamos nós. Que é isso? Dilema do trem. Já viu o dilema do trem, né? O dilema do trem tem tantas pessoas de um lado, um do outro. É um dilema moral relativamente intransponível, porque ele depende única e exclusivamente de todo um arcabouço ético que você usa pra responder a questão. É um utilitarista? É um absolutista? É um gradualista e tal? Não tem resposta, porque são duas condições horríveis. É pegadinha filosófica. É só isso. Você tem que parar de ficar achando que o evangelho tá aí pra responder pegadinha filosófica. Iago, teu óculos tá sujo pra chuchu a impressão. Meu óculos vive sujo, gente. Eu sou péssimo. Meu óculos tá Nossa senhora, olha a imundícia disso aqui. Será que dá pra ver? É imundícia, só. Imundo, vive imundo. Eu vejo o mundo cinza o tempo todo. Mas eu morro de preguiça de limpar. A verdade é essa. De tempos em tempos, tenho dúvidas se deveria ser católico ou protestante. Alguma sugestão pra acabar de vez com essa dúvida? Cara, eu vou dizer o seguinte, acabar de vez com essa dúvida eu não sei. Mas pra mim, certo, um dos grandes pontos bases que me diferencia do catolicismo é a minha visão da escritura. É o modo como eu interpreto a origem, a formação e a função da Bíblia, tá? Então eu vou te dar o conselho, faz o seguinte, ó. Se você nunca foi aluno da escola de teologia, você tem 7 dias de graça, 7 dias grátis na escola de teologia. Você faz o seguinte, você entra lá em escolateologia.com, aí você vai colocar lá seus dados lá e nem vai te cobrar, certo? Nem vai te cobrar. Aí você procura nossas aulas sobre formação da Bíblia. São 6 ou 7 aulas em sequência. E aí, você baixa os PDFs dessas aulas, inclusive, pra ficar com você as transcrições. Fica com você no seu computador, você não tem que devolver. Aí, com 7 dias, você cancela, certo? Você cancela, que aí você não é cobrado, você assistiu de graça. Você foi lá e tem um material que eu acho muito bom sobre formação da Bíblia, cânon do Antigo Testamento, cânon do Novo Testamento, por que não foi a Igreja Católica que deu a Bíblia pra gente, por que a gente crê em sola escritura e tudo mais, certo? Ah, Iago, eu não tenho dinheiro, eu não quero gastar dinheiro com isso. Aproveita os 7 dias grátis, corre lá, assiste a sequência de aulas, baixa os PDFs pra estudar depois e cancela, não me ofende. Pode fazer isso, não tem problema, tá dentro da regra do jogo, você só fica se você quiser, certo? Assiste lá as aulas, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a vencer qualquer sanha de voltar ao catolicismo. Qual a sua visão sobre um casal recém-casado que está construindo a vida receber certa ajuda dos pais? Receber ajuda é uma coisa, ser sustentado é outra, tá? Ah, eu casei, meus pais querem mimar a gente aqui, mandar um dinheirinho e tal, umas coisinhas, aí você aceita se quiser ou não, se isso não te ofende, ou se eles não estão usando isso pra, sei lá, manipular a sua vida, ou o que é que seja, mas receber a ajuda dos pais, receber um judinho aqui e acolá, receba, tudo bem. Se eles vão te fornecer coisas que você poderia viver sem, mas que deixam sua vida mais confortável, é só saber que aquilo não é seu, certo? O que pai dá, pai tira. O que pai dá, pai tira. Então, ele tá dando hoje, amanhã pode não dar mais, tá tudo bem, certo? Tá tudo bem. Não tem muito pra onde ir, tá? Só receba e fique feliz, não vejo problema nenhum. Só acho ruim você começar a depender disso de fato, ou achar que isso vai ser algo que vai caracterizar a sua vida pra sempre. Fala, Iago, pergunta sincera, pagar coisas para a namorada seria o mesmo que compartilhar a vida financeira? Não, de jeito nenhum. Você pagar coisas, dar presentinhos, pagar o lanche, esse tipo de coisa, não tem problema, faz parte do processo de começar ali a vida a dois, né? Onde você certamente será o principal responsável pela manutenção financeira da sua família. Agora, o que você não pode é começar a sustentar a namorada, certo? Começar a sustentar a namorada é uma coisa fora do normal. Acerca, não, mas minha namorada tá com um problema sério e deu um negócio na família dela e tá. Ok, é outra conversa, tá? Não é disso que a gente tá falando aqui. Ih, eu não liguei a luz de contra, vou ligar só de ruim. Alô? Ih, macho, não sei não. Eu tô do outro lado do país, eu tô em Boston. Mas o que eu fiz aqui foi entrar no site do The Gospel Coalition, tgc.org, se eu não me engano, Church Directory, diretório de igrejas em inglês, né? Church Directory. E você bota lá onde você quiser, bota o CEP, ou então você vê no mapa todas as igrejas que estão registradas lá. Em geral vão ser igrejas boas, igrejas saudáveis. Talvez você tenha que visitar mais de uma, né, para ver alguma igreja que seja do seu gosto, que você se adapte. Mas foi assim que eu encontrei a minha igreja, uma igreja que é uma bênção na minha vida. Até agora eu estou me perguntando porque alguém no Ceará está de moletom. Esse ar-condicionado aqui é de 18 mil BTU, não, é de 22 a 24 mil BTUs numa salinha de, sei lá, que não tem 10 metros quadrados. Então faz uma friaca doida. Eu tô de manga longa aqui, ó, faz uma friaca doida. E é excelente, porque eu suo muito, a gente dá aula, às vezes tem muita gente aqui, então tem que ter um ar-condicionado potente mesmo. Aí eu uso um moletom de vez em quando pra ficar chique aqui na gravação, porque é legal, né? Porque é legal só por isso mesmo. Só que aí eu venho de carro, eu moro na rua do instituto, eu venho de carro pra não ficar suando no meio da rua. Porque se eu usar o moletom e sair na rua, eu vou chegar aqui pingando. Beleza, pastor Iago? Beleza! Existem pessoas que fizeram um mal extremo pra mim e minha esposa. Oramos e liberamos perdão, sim, pra essas pessoas. Porém, não temos amizade com elas, nem sequer chegamos perto, na verdade. Estamos em pecado? Podemos perder a salvação por isso? Grande abraço. Perder a salvação por isso não, porque você só perde a salvação se viver uma vida sem arrependimento. Aí você nem chega a perder, né? Porque você demonstra que nunca teve. Então, o que diz que você não tem salvação é você viver uma vida sem arrependimento dos seus pecados. Agora, o perdão nem sempre significa voltar a ter o mesmo relacionamento com alguém, quando você entende que o relacionamento cobraria um arrependimento daquela outra pessoa de fato. Liberar perdão do coração é aquilo que a gente faz como cristão. A gente perdoa os nossos inimigos, o nosso irmão tem algo contra a gente vai até ele pra resolver, deixa a oferta no altar e vai lá resolver a pendência com o irmão. A gente tem que ser rápido para perdoar, rápido para deixar pra lá. Mas eu não rezei pra que encontrasse um ladrão. Então pra quê?
Rezei para que o ladrão se arrependa e se torne bonzinho. Agora, a menos que outra pessoa se arrependa de fato, demonstre arrependimento e mude, não tem por que a gente voltar ao relacionamento se a gente não quiser ou não conseguir. Então, eu tenho um contador, ele me rouba, eu posso perdoá-lo, mas eu posso demiti-lo mesmo assim, certo? Não preciso trazer de volta. Eu tenho um namorado, esse namorado me espanca e sai com um monte de quenga no meio da rua, vai morar no cabaré. Eu tenho que perdoá-lo, mas eu não preciso continuar com esse namoro, certo? Perdoar nem sempre significa manter o relacionamento do mesmo jeito, porque alguns relacionamentos precisam de mais do que só o perdão para continuar. Precisam de uma mudança real na contraparte para que então possa aquele laço ser novamente estabelecido. E às vezes você tem que entender que algumas coisas ficam aqui dentro, traumatizando você, ferindo você, quando algumas ofensas são graves demais. A outra parte tem que entender até o tempo que demora para que você possa deixar as coisas totalmente para lá. Você acha que a igreja vinculada ao bolsonarismo vai dificultar no evangelismo? Sabendo que o Bolsonaro tem bastante rejeição? Olha, dificultar no evangelismo eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Eu acho que vai ser complicado se você for um bolsonarista. Então você é um bolsonarista, aí você vai evangelizar as pessoas, elas entram em tretas políticas e você quer defender o Bolsonaro. Aí pode ser um problema. Ou as pessoas começam a xingar o Bolsonaro, ou começam a xingar a igreja pela sua associação ao Bolsonaro, e você achar que isso não é um problema e tentar justificar a igreja. Talvez aí seja um problema no seu evangelismo. Agora, tirando esses cenários, você vai evangelizar alguém, e alguém começa a dizer, mas a igreja é bolsonarista e tal e tal e tal. Aí você diz, não, mas existem seitas neopentecostais profundamente bolsonaristas, tem igrejas por aí que são assim, mas isso é errado, nossa igreja não é assim, eu concordo com você que isso é uma coisa horrível, mas tem igrejas por aí que fazem coisas horríveis mesmo, e tem gente fazendo coisa horrível em todo lugar, e aí você consegue evangelizar sem muita dificuldade. Do mesmo jeito no caso do lulismo, certo? Existem igrejas lulistas por aí, um monte de gente que diz que crente tem que ser de esquerda, que isso é um imperativo moral, o crente ser de esquerda, e é tudo loucura, certo? Então vai ser um impeditivo se você concordar com esse erro, aí vai ser um impeditivo. Se você discorda desse erro, vira até um inimigo comum. Por que não dizer assim? Agora, a grande barreira pro evangelismo é a falta de evangelismo, tá? É vocês ficarem em casa, é não sair pra pregar pra ninguém, é ter vergonha de falar do evangelho. O bolsonarismo não é o maior inimigo do evangelismo no Brasil. O maior inimigo do evangelismo no Brasil é pecado, é apatia, é preguiça, é falta de vontade de participar da proclamação da glória de Deus. É isso que impede o evangelismo. Eu vejo o evangelismo fracassando muito mais por causa do pecado pessoal daquele que não sai do seu lugar pra ir em direção aos outros do que qualquer barreira política que esteja em alguém que nos ouve, tá? O bolsonarismo que tomou a igreja evangélica é um problema, mas é um problema muito menor do que os pecados pessoais da igreja evangélica e não ir em direção àqueles que precisam. Espero que a gente não use isso como desculpa. É certo falar de testemunho da vida financeira no dízimo? Mais ou menos. Depende. Testemunho da vida financeira. Gente, ó, a gente foi fiel a Deus e mesmo nas dificuldades a gente continuou sendo generoso, seja também, porque Deus é maravilhoso, nunca faltou nada. É possível, mas assim, no culto, ficar fazendo essas coisas no culto, eu acho chato, acho forçação de barra. Agora, isso como testemunho que acontece na comunidade e tal, aí eu entendo. O problema é que testemunho da vida financeira eu dei 10 e Deus devolveu 100. Eu dei 100 e Deus me deu 1000. Eu dei 1000, Deus me deu 10 mil. Olha só, eu dei muito dízimo, dei muitas ofertas, eu tenho dinheiro no bolso do pastor, ofertei pra igreja e olha o carro do ano que eu tenho agora. Aí... E isso é só mentir, é só fazer as pessoas acreditarem que elas vão ganhar muita coisa se elas ofertarem. Deus não promete isso diretamente pra ninguém. Iago, existem exemplos no Novo Testamento de Jesus ou seus apóstolos tirando mensagens ou lições boas de obras escritas ou coisas ditas por ímpios? Sim, quando Paulo prega no Areópago, Paulo cita poetas gregos pra basear parte do que ele tá dizendo, porque ele tá pregando para um público filosófico grego. Então ele usa parte da filosofia grega como parte do arcabouço teórico pra aquela pregação, certo? Porque mesmo homens ímpios podem falar coisas verdadeiras e ele toma algumas dessas coisas verdadeiras para compor parte da sua argumentação ali ao povo no Areópago. E Paulo faz isso em outras cartas, como nos Gálatas também, por exemplo. Então sim, a gente tem exemplos bíblicos muito claro disso. Iago, se ninguém pode dizer que Jesus é o Filho de Deus se não tiver movido pelo Espírito Santo, como os espíritos imundos que Jesus expulsou diziam que ele era o Filho de Deus? Interessantíssima essa pergunta. André, Celinho dá boa pergunta pra você, viu? Isso é muito legal porque esse texto de 1 Coríntios é um texto que fala sobre perseguição. Do que é que Paulo tá falando? Ninguém pode dizer anátema Jesus sendo movido pelo Espírito de Deus. Então, se você tá num ambiente de perseguição, chega uma caravana romana e dizem, bora, louvem a César, e você se recusa a louvar César, você é um cristão, ele diz, pois amaldiçoe Jesus, ele vai dizer que ninguém movido pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém teria poder para reconhecer Jesus como Filho de Deus diante da ameaça de morte e de perseguição romana sem possuir o Espírito Santo do Senhor. Então, não confunda as coisas. Alguém ímpio pode dizer, Jesus é Filho de Deus. O demônio pode reconhecer Jesus como Filho de Deus. O diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Pessoas podem reconhecer apenas externamente, sejam enganadas, sejam enganando que Jesus é o Filho de Deus. No sentido de enganando acerca do seu ímpeto interior, não acreditando de fato naquilo que estão dizendo. Agora, o que ele está falando é,
Quando você está diante do contexto de perseguição romana, diante da sua vida ser retirada e mandam você amaldiçoar Jesus, e você louva Jesus, reconhece ele como filho, como o único Kyrios, é isso que diz lá no texto de 1 Coríntios, e isso só pode acontecer se o Espírito de Deus te der força para isso, que é uma coisa que vai custar a sua vida. Os comentaristas seguem essa corrente justamente porque esse discurso, anátema Jesus, não é algo comum dentro do ambiente de culto, né? Como é que alguém no meio do culto, maldito seja Jesus, amaldiçoado seja Jesus? Isso não acontece. Então, isso provavelmente é algo sobre o cenário externo, o que condiz muito com o cenário de perseguição romana. Interessantíssima essa pergunta. Bom, esse é o Pergunta ao Pastor de hoje. Um cheiro no cangote de todos vocês. Tem vídeo aqui quase todo dia, sempre às 10 horas da manhã. Um abraço e até a próxima.